Dando continuidade, turma, então, o conhecimento, a sistematização e a análise de aspectos e questões da prática cotidiana não se confunde com a mera descrição das expressões imediatas de fenômenos que demandam ação direta. O que isso quer dizer? Simplesmente sistematizar e relatar as práticas que são realizadas no cotidiano não quer dizer que isso é uma intervenção pautada na criticidade, né? Nem com os efeitos e soluções, que por vezes requerem encaminhamentos inadiáveis. Você não pode esperar para poder refletir, você tem que resolver a situação logo. Mas isso não impede, né, que em outro momento você não faça a reflexão sobre aquele encaminhamento. E às vezes essa imediaticidade, ela ocorre porque está em jogo a vida ou a segurança mínima dos usuários de serviços. E aí a gente faz, né, esse questionamento. Se as questões do cotidiano são colocadas para a gente, para que a gente resolva de forma rápida, espontânea, imediata, e isso não é a forma, vamos dizer assim, mais adequada de fazer o tratamento das expressões da questão social, então como que a gente consegue, né, dar um encaminhamento mais qualitativo frente a essas demandas? Através da atitude investigativa. A atitude investigativa, que dentro da prática profissional do serviço social, ela vai envolver um complexo de ações, né, pesquisa, instrumentais, né, de trabalho, né, de formulário, escuta qualificada, entrevista, todo o arcabouço teórico-metodológico, prático-operativo que o assistente social puder utilizar, ele tem que utilizar em favor dessa atitude investigativa no sentido de identificar os meandros, né, identificar as causas, as possíveis causas daquela situação problemática que foi posta para o profissional. Embora, né, não tenha atingido o patamar de ciência, o serviço social ele conseguiu sim se constituir como uma área de produção de conhecimentos que é inserida dentro da grande área das ciências sociais. A gente falou disso em aula, o serviço social ela não é uma ciência, mas é uma área do conhecimento. E essa área do conhecimento tem trazido é, discussões potentes, né, consistentes, no que diz respeito ao tratamento da questão social, às relações sociais, ao estudo do Estado e sociedade. Né? Então, na contemporaneidade, além de ser uma profissão, o serviço social ele também é considerado trabalho, pois, segundo Prates, aprender o serviço social como trabalho significa considerar os elementos que integram o processo de trabalho dos assistentes sociais como partes indissociáveis, ou seja, não dá para separar, reconhecendo que o assistente social é sim um trabalhador que desenvolve um processo de trabalho. Né? Esta é a convenção que se estabelece no que diz respeito à discussão de serviço social e trabalho, ainda que ela não seja unânime, como a gente também falou em sala de aula. Vai haver autores que vão discordar dessa definição, mas aquela que a gente se vincula, que a gente acredita, né, e que a gente utiliza para paramentar as nossas intervenções, é de que o assistente social é sim um trabalhador e que o serviço social é trabalho. Então, o processo de atitude investigativa, né, ele tem um ciclo básico, né, que é composto por esses 4 itens. Primeiro você pesquisa, depois você investiga. Quando você pesquisou, investigou, você vai desvendar, problematizar, né, as questões que estão postas frente àquela situação, problema. E à medida que você identifica e classifica, inclusive em níveis de gravidade, é que você vai intervir na realidade social. Então, para que não reste dúvida, qual que é o processo, né, no aspecto geral, da atitude investigativa? É pesquisar, investigar, desvendar e problematizar e, por último, intervir na realidade social. Lembre-se sempre da pergunta que eu faço para vocês. É possível a gente intervir naquilo que a gente não conhece? Não, não é possível. Então, para que eu possa intervir de forma qualitativa, é preciso que eu conheça com propriedade aquela situação, problema. Então, o serviço social cumpre o seu papel enquanto uma profissão investigativa e também interventiva. Né? A gente está inserido em diversos espaços e, junto dessa multiplicidade de possibilidade de atuação, advém também uma variedade de processos de trabalho que vai exigir da gente um arsenal de conhecimentos variados. Por isso que a gente precisa estar sempre se atualizando, estudando as políticas, estudando as normativas, em especial aquelas que competem às nossas áreas de atuação. Então, a atitude investigativa é o que fomenta uma ação do assistente social